Levante a sua mão. All right, you can receive it now. Correto. Você pode recebê-lo agora. May the Lord Jesus give you the baptism of the Holy Ghost. Que o Senhor Jesus possa te conceder o batismo com o Espírito Santo. No, I'm not reading her mind. Não, eu não estou lendo a sua mente. No. Não, 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 não. That's not that. Don't say that. Não é isto, não diga isto. That's the Holy Ghost. Este é o Espírito Santo. She wasn't. Ela não. She's just kind of getting herself in the Spirit of God. Ela está simplesmente tentando entrar no Espírito de Deus. You have faith. Believe. Tenha fé, creia. How do you do, Laney? Como vai, senhora? We're strangers to each other. Somos estranhos um para com o outro. God. Boa noite, amados irmãos. Boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. A irmã Dirce já de volta. Deus abençoe. É bom ver a irmã saudável e forte, né? Graças a Deus. Estamos contentes por mais esta rica oportunidade que Deus nos dá nesta noite. Nós vamos iniciar cantando este corinho, número 27, corinho de número 27. O Espírito de Deus se move. Vamos cantar. O Espírito de Deus se move, se move, se move. O Espírito de Deus se move no meu coração. Se move, se move, se move no meu coração. Se move, se move, se move no meu coração. Ó irmão, deixa que se mova, se mova, se mova. Ó irmão, deixa que se mova no teu coração. Se mova, se mova, se mova no teu coração. Se mova, se mova, se mova no teu coração. Vamos cantar mais uma vez? O Espírito de Deus se move, se move, se move. O Espírito de Deus se move no teu coração. Se move, se move, se move no teu coração. Se move, se move, se move no meu coração. Ó irmão, deixa que se mova, se mova, se mova. Ó irmão, deixa que se mova no teu coração. Se mova, se mova, se mova no teu coração. Se mova, se mova, se mova no teu coração. Aleluia, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo se movimente em nosso coração, Senhor. Ó Deus, como é bom pensar, como é bom clamar por isto, Senhor.
Nós não temos vergonha da religião que nós cremos ser verdadeira, e nós não temos vergonha de ser crentes mesmo, quentes, com o coração aquecido, e dizer para as pessoas que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador. Se mova no nosso meio, Senhor, nesta noite, não só nesta reunião, mas em todas as reuniões, em todos os momentos da nossa vida, desde que o Senhor nos chamou, Pai. Ó Deus, nos escolheu, o Senhor tem se movido, o Senhor tem manifestado a Tua graça em nosso favor. A única razão de nós estarmos de pé é por causa das Tuas misericórdias. Muito obrigado e ajuda-nos nesta noite, enquanto cantamos mais alguns hinos e enquanto meditamos na palavra do Senhor. Ó Deus, dê a inspiração para mim, dê a inspiração para cada um de nós, Senhor. Se mova nos nossos corações, nós desejamos a Tua presença, clamamos por ela. Uma reunião sem a Tua presença, Senhor, ó Deus, é uma reunião, ó Pai, insignificante, mas quando o Senhor está, é uma grande reunião. Nós Te agradecemos por este momento precioso nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar também, irmãos, este hino 297 do nosso inário, Que Segurança Sou de Jesus. Louvemos ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. 297 do nosso inário do cantor cristão 375. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, ó que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
ele sempre ardente louvo. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos cantar também número 219 do nosso hinário, hino de número 219, cantor cristão número 46 do nosso hinário 219. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver e seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia. Graças a Deus. O verso do primeiro hino que cantamos diz: esperançoso, vivo na luz. O que faz nós estarmos assim é a bondade e o amor de Jesus. O hino traz esses hinos tão inspirados, tão ungidos pelo Espírito Santo. Nós dependemos totalmente dele em todas as coisas. Nós vamos orar a ele então. Irmão Kainan, por favor, irmão, dirija esta oração. O livro de oração, os eventos que vão acontecer no Sítio Formoso e também no Recanto da Fé, Encontro Nacional de Pastores. Senhor Jesus, Pai Celestial, obrigado por podermos estar aqui, ó Deus,
pela tua mão, Senhor, nos abençoando, Pai, cada um dos teus filhos nesta noite. Entregamos a ti, ó Pai, o encontro de pastores, ó Deus, que está por vir, as viagens, o direcionamento, ó Pai. Que o Senhor possa dirigir e abençoar e continuar nos ajudando nestes últimos dias, Senhor. Abençoa também, Pai, este fim de ano, a confraternização, Pai. Dá graça para cada um que quer estarmos, ó Pai, e todos sermos abençoados. Os cultos de vigília, de passagem de ano, Pai, em gratidão pelo tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Mesmo que não entendemos, ó Deus, tudo está em Tuas mãos, ó Deus. E colocamos este culto também. O Senhor continua, Pai, usando o pastor em Teu favor, ó Pai. Abençoando a igreja, o Teu povo, ó Pai, com a Tua santa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos pecados. Pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele salva, Ele cura, Ele faz feliz. Sim, Jesus é maravilhoso. Vamos cantar mais uma vez? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele salva, Ele cura, Ele faz feliz. Sim, Jesus é maravilhoso. Aleluia, graças a Deus. Senhor Deus, o Pai Celestial, nós te louvamos com tudo que há em nosso coração. Receba a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Nosso coração se alegra. Enquanto pensávamos que teríamos um culto hoje aqui na igreja, Senhor, nós sentimos alegria, Senhor, por este motivo, ó Deus. E quando eu vinha pelo caminho sentindo a Tua presença, Senhor, ó Deus, dá-nos, ó Deus, da Tua presença, uma bênção especial neste culto. Nós somos humanos, o dirigente sofre uma tensão tão grande, nervosa, mas sempre o Senhor tem nos ajudado a falar somente aquilo que o Senhor quer que fale, que seja dito. Então, nós te agradecemos por isto, pela liderança do Espírito Santo. E oramos a oração que o profeta de Deus nos ensinou. Possua as nossas mentes e os nossos corações, Senhor. Ó Deus, tira toda dúvida da nossa mente, tira toda dúvida do nosso coração, se porventura há ainda, deixa-nos crer, ó Deus, de uma forma real, uma forma total mesmo, crer 100%. É difícil, Senhor, mas com Tua ajuda nós
conseguiremos crer 100%. Demorou para os apóstolos dizerem, diz o teu profeta, demorou muito, depois de andar tanto com Jesus, aí depois eles disseram, agora nós cremos. E Jesus olhou para eles e disse, agora vocês creem, né? Senhor, obrigado pelo teu Espírito, por nos manter alinhados com a palavra, Senhor. Queremos ajustar o nosso espírito, queremos alinhar o nosso espírito, queremos, ó Senhor, entrar, ó Deus, ser moldados pela tua palavra, não tentar moldar a palavra, mas que ela nos molde, que ela nos ajude a ser como ela é. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, Deus continue nos ajudando, irmãos. A razão de estarmos de pé é por causa da misericórdia do Senhor Jesus. O mundo tem perdido, como eles dizem, né? Perdeu a graça. Até eles mesmos já não sentem mais o que eles sentiam nas festividades mundanas. Tem se tornado uma coisa comum. Até eles mesmos não sentem aquela alegria mais. Mas o cristão, ele consegue extrair da palavra a unção, a alegria, a bênção. Um hino, às vezes, tão simples, né? E nós cantamos e a nossa alma se alegra em Deus, nosso Senhor. Então, nós não podemos dizer que perdeu a graça para nós, né? Cada dia que passa, nós continuamos mais animados, mais fervorosos no Espírito e procurando viver de acordo com a palavra. Deus vai nos abençoando, nos ajudando. O certo é que nós não caminhamos com as nossas forças, mas Ele nos dá força para caminhar. E às vezes nós passamos por lutas e nós pensamos, essa eu não consigo passar. Mas Ele nos ajuda e nós atravessamos cada luta, cada obstáculo, cada turbulência que tem no caminho, porque Ele nos toma pela mão e nos guia. Ele nos diz, todo instante, seja forte, seja firme, caminhe mais um pouco, caminhe mais um pouquinho. Ele nos chamou para sermos vitoriosos. Não importa o quanto de falha nós tenhamos, o quão fraco nós somos, não importa. O importante é que o forte segura-nos com sua mão, o Senhor Jesus Cristo. Se nós fôssemos fortes, se nós conseguíssemos vencer todas as lutas por nós mesmos, não precisaria dele. Mas assim como a mulher, genuína mulher cristã, precisa do seu marido, a noiva de Jesus Cristo também depende totalmente do Senhor Jesus Cristo. Depende dele mesmo. No falar, no andar, no agir, em pequenas coisas, nós precisamos da direção dele. E nós temos isto porque nós clamamos. O mundo clama por alguma coisa. As religiões têm sede, clamam por alguma coisa. Mas os eleitos também têm sede no coração e clamam por uma coisa, a presença do Espírito Santo. E Ele prontamente vem e nos ajuda e nos dá a vitória que nós precisamos. Graças a Deus por isso, amém? Nós vamos ler nossas Bíblias, então, São Mateus, capítulo 14. Capítulo 14 de São Mateus, Evangelho segundo São Mateus,
e ler aqui a partir do versículo 22. Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo também pela internet. Deus abençoe a todos. Versículo 22 do capítulo 14 de São Mateus. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Podeis vos assentar, meus irmãos. Sou eu, disse Jesus, não temais. Profeta de Deus para esta era, nosso amado irmão William Marion Branham, sétimo anjo de Apocalipse 10:7, o Elias de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, do qual nós trazemos esta mensagem. Nós não temos uma mensagem, nós somos carteiros, temos a grata satisfação, para nós é uma honra dizer: somos carteiros do profeta de Deus, sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Trouxe uma mensagem, não para ser mais uma igreja, não para criar uma nova denominação, não para levar as pessoas a confiar na igreja, não, mas esta mensagem, ela leva cada indivíduo que crê nela a estar mais perto de Cristo, a ter o batismo com o Espírito Santo, a ter mais intimidade com Deus através desta mensagem. Quando o profeta de Deus ainda era vivo, ele tinha muitos amigos, católicos, bispos, padres, e um padre foi no sepultamento do profeta na sua partida, e ele disse: depois que eu conheci William Branham, eu passei a conhecer melhor Jesus Cristo. Eu passei a ter mais intimidade com Jesus Cristo. Jesus Cristo passou a ser mais real para mim depois que eu conheci William Branham. Então, é para isso que são os homens de Deus. É para que nós tenhamos uma visão mais clara do que é o Senhor Jesus Cristo. E passamos a viver assim, numa intimidade maior com Ele, com o Espírito Santo. É para isso que o sétimo anjo veio. Eu queria orar a oração do profeta no parágrafo 2. Inclinemos nossas cabeças agora para orarmos. Enquanto nossas cabeças e os nossos corações estão inclinados diante de Deus, há algum pedido hoje aqui na igreja, nesta noite, que você gostaria que fosse conhecido diante de Deus? Levante suas mãos e seja lembrado em oração. O Senhor olha para você, o Senhor tem misericórdia de nós. Nosso Pai Celestial, estamos agora na Tua presença, pelo caminho e o nome do Senhor Jesus, sabendo com a segurança bendita que Ele nos prometeu, se pedíssemos qualquer coisa em Seu nome, que Tu nos concederia.
Estamos bastante agradecidos por isto. Palavras não podem expressar a maneira que sentimos sobre isto, com a segurança que temos, que Tu está nos ouvindo neste momento. Tu viste as mãos levantadas, Senhor. Tu sabes do que eles precisam. Tu és onisciente, onipotente, o Deus infinito, e sabemos que Tu conheces os corações do povo. Tu conheces os nossos pensamentos, até mesmo antes de sermos criados. Tu sabias cada pensamento que nós teríamos, pois Tu és infinito. E nós oramos, Senhor, nesta hora, enquanto nossos desejos estão Te alcançando. Olhe do céu, Senhor, e tome nossas petições em Teu próprio coração, Senhor, e nos responda de acordo com as Tuas riquezas na glória. Dê-nos o desejo de nosso coração. Confiamos que é a Tua vontade divina e sabemos que Te agrada fazermos Tua vontade. Dê-nos um grande derramamento da Tua presença nesta noite, outra vez, Senhor. Cure os enfermos, salve os perdidos, levante aqueles que estão mortos no pecado e em trapaças, e traga-os a uma vida nova nesta noite, que possamos ver Jesus manifestado. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Não temais, sou eu. Jesus falando, não temais, sou eu. A mensagem, um testemunho no mar. Devia ser bem tarde, o sol já se havia escondido quando isto aconteceu. E devia ter sido um dia quente como está aqui. Parágrafo 17. Eu adoraria, diz o profeta, se tivesse vivido naquele dia para seguir a Jesus. Mas você sabe, eu estou feliz por ainda ter o privilégio de fazer a mesma coisa hoje, servir Ele, a mesma coisa, como se estivesse lá. Observá-lo fazer coisas é maior, observá-lo hoje do que foi antes. Eu tenho mais fé nele agora, e posso ter mais fé agora do que eu poderia ter se tivesse vivido naqueles dias, porque tivemos 2000 anos para provar que o Evangelho é correto. O Evangelho foi confirmado, foi rebatido, foi lido. Muito mais experiência. E após 2000 anos, Jesus permanece vivo, fazendo o mesmo que Ele fez então. Então temos uma segurança maior e fundamento na fé, agora, do que eles tinham lá nos dias que Jesus estava exercendo seu ministério. Porque ele era apenas um homem que saía por aí com uma afirmação, que ele havia sido enviado de Deus e era o Filho de Deus, e que Deus estava vindicando sua palavra prometida naquele dia através dele. Ele disse: se vocês não acreditam em mim, acreditam nas obras então. Os teólogos que eram, e você observa que isto era uma coisa patética, isto era realmente patético, porque aqueles teólogos haviam crido naquilo. Se Deus não tivesse cegado seus olhos, assim diz a Bíblia, se Deus não tivesse cegado seu próprio povo, eles teriam crido nele. E você sabia que ele prometeu que ele cegaria os seus olhos outra vez hoje? Que eles veriam isto? Eles seriam precipitados, altivos, amantes do prazer mais do que amantes de Deus, tiradores da paz, falsos acusadores, incontinentes, desprezando aqueles que são bons, tendo forma de santidade, porém negando o poder da santidade. Exatamente a promessa de volta outra vez. E nada pode fazer a não ser sentir pena das pessoas. Sentir pena. E seus olhos estão cegos neste dia. Com as escrituras que Deus prometeu que aconteceria bem neste dia, nesta hora, e estamos olhando bem nisto,
e observando isto. E então as pessoas olham e balançam suas cabeças e saem, dizem: eu não creio nisto, eu não vejo isto, é uma coisa patética. Mas mesmo assim, as Escrituras têm que ser cumpridas, isto deve ser desta maneira. Então estes discípulos foram escolhidos por Deus, você observou? Homens escolhidos por Deus. Jesus lhe disse: antes da fundação do mundo, Ele os escolheu, e eles foram uma semente ordenada por Deus. É aí onde aparecem os problemas, e as pessoas parecem ter Jesus em um canto e em uma dúvida. Não havia dúvida para aqueles apóstolos, eles não podiam entender o que era aquilo, porém, eles estavam determinados em conhecer nada mais exceto Ele. Somente tu tens a palavra de vida eterna. E eles tinham determinado permanecer agarrados com isto, porque eles foram ordenados para aquele ofício. E o mesmo é hoje. Aqueles homens e mulheres foram ordenados para a vida eterna. Aqueles que foram ordenados para a vida eterna virão a vida eterna. Tudo que o Pai me deu, me tem dado virá a mim. Esta é a sua palavra. E aquilo não pode falhar, é a palavra de Deus. Nem todo judeu é judeu. Eu gostaria de ler uma escritura. Zacarias 7. Eu não sei se eu vou dar conta de ler aqui, mas Zacarias 7. Veio assim, nesse momento de imprevisto. Ou melhor, Jeremias 7. Jeremias, isso mesmo, Jeremias 7. Nem todo judeu é judeu. Deus falando, eu senti muito a unção de Deus nesta escritura, numa experiência que tive, fazendo um evangelismo. Deus me ajudou, eu testifiquei já para alguns irmãos sobre isso. E nós pregamos o evangelho, falamos para as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo, todos, amou o teólogo. Lá nós vemos aquela manifestação do jovem rico. Jesus, a Bíblia diz, amou aquele jovem rico. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para todo que crê, não importa a raça, a cor, não importa a instrução, não importa se é pobre, se é rico, Ele amou a todos. Se é intelectual, Ele amou a todos. Nós falamos tanto sobre o intelectualismo, mas deixa um teólogo desse, como nós já temos visto a experiência, deixa ele entregar a mente dele para Cristo, para você ver o que acontece. Ele se torna um grande homem de Deus, usado por Deus, porque Deus amou o teólogo também. Se ele der lugar para Deus, e Deus hoje está cegando os olhos dos gentios, está voltando para os judeus novamente, e nós, os gentios, vão ficar enredados com dogmas e credos, adoradores de ídolos. Ele está voltando novamente, mas se dá tempo, se tem tempo ainda, se alguém que nos ouve, deixa a escama cair dos seus olhos, olhe para a graça de Deus, olhe para a mensagem de Deus nesta era. Jeremias 7, porém ide vós, capítulo 12, versículo 12 do capítulo 7, porém ide vós agora para o meu lugar que estava em Siló,
onde no princípio eu coloquei o meu nome, e vede o que eu lhe fiz pela perversidade do meu povo Israel. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junto seus pintainhos, e tu não quiseste. E agora, porque vós tendes feito todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, porém vós não ouvistes, e eu vos chamei, porém vós não respondestes. Portanto, eu farei a esta casa, que é chamada pelo meu nome, em que vós confiais, e ao lugar que eu dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, assim como eu expeli todos os vossos irmãos, a toda a semente de Efraim. Portanto, não ores mais por este povo, nem levantes clamor, nem oração por eles, nem faças intercessão a mim, pois eu não ouvirei, assim diz o Senhor. Não vês tu o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam madeira, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu, e derramam ofertas de bebida para outros deuses, para que eles possam me provocar a ira. Eles provocam-me a ira, diz o Senhor, não provocam eles a si mesmos para a confusão das suas próprias faces? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e a minha fúria serão derramados sobre este lugar, sobre o homem, sobre animal, e sobre as árvores do campo, e sobre o fruto do chão, e se queimará, e não se apagará o fogo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: colocai vossas ofertas queimadas com os vossos sacrifícios e comei carne. Mas eu queria ler novamente aqui. Não ore mais por este povo. Não ore. Não ores por este povo, nem levantes clamor, nem oração por eles, nem faças intercessão a mim, pois eu não ouvirei. Que momento difícil, até chegar a isto, né? Momento difícil. Nem todo judeu é judeu. E nós pregamos o Evangelho, e milhares de pessoas passam, não ligam para o Evangelho. Oh, como nós ficamos tristes com isto. Como Jesus ficou triste quando ele veio, manifestou o seu ministério na terra. Mas o profeta diz que ele não ficou triste porque judiaram dele, não. Ele ficou triste porque eles rejeitaram a salvação. Jesus queria ver todos no reino. E vemos estes discípulos agora que tiveram uma grande reunião naquele dia, fora em um grande campo ao lado das montanhas. E Jesus lhe havia dito: agora siga em frente pelo mar, na minha frente. E ele ia subir a montanha sozinho para orar, e esses discípulos, depois de encontrar amigos, eu apenas posso imaginar como eles se sentiram. Porque para encontrar bom com amigos e depois ter que deixar os amigos, você apenas fica conhecendo, então você tem que dizer adeus. Depois de arrumar uma boa amizade, ter que despedir. E isto sempre tem sido como uma dor no coração para mim, diz o profeta. Através da nação, ao redor do mundo, tenho encontrado amigos, então os tenho deixado.
sabendo que há muitos que você não verá mais até encontrá-los no julgamento. É como um relacionamento triste. Eu posso imaginar aquele barco com a sua proa puxada para a margem, e deve ter sido Simão Pedro com seus braços musculosos e ombros largos que empurrou o barco em direção ao mar, e eles estavam todos acenando a Deus para aqueles da margem, despedindo daqueles da margem, e eles estavam gritando: volte outra vez aqui, traga o mestre de novo para nos ver, e venha fazer outro reavivamento, nós fomos tão abençoados hoje. E novos amigos acenando assim, despedindo, e ele subiu para onde estava o restante dos discípulos, e se assentou provavelmente ao lado de seu irmão André, e pegou os remos. Os barcos naquela época funcionavam pelo vento ou por remos que eles remavam, e então talvez estavam assentados 2 em um barco, ou 2 de um lado, e eles, 2 num banco, ou melhor, talvez 6 ou 8 remos, eles remavam em tempo, e desta forma eles podiam manter o barco quando houvesse uma tempestade. Então o vento soprava normalmente, eles puderam içar a vela e velejar. Deve ter sido uma grande tarde quente, olhando nas Escrituras, pouco antes deste evento, e então deveria estar tudo bem calmo. Sol, uma tarde quente, o sol estava se pondo, e eles enquanto remavam, e então soltaram o remo e acenaram, dizendo adeus para o povo na margem: esperamos ver vocês outra vez. Enquanto iam em direção ao mar, e o sol se pôs, e o crepúsculo da noite, e então após algum tempo chegaram as trevas, e eles devem ter apanhado uma boa velocidade remando, e este é o trabalho difícil, quando aqueles grandes remos pesados afundam no mar, e quase todos eles eram pescadores, e grandes homens fortes, acostumados com o mar. Então logo eles esperavam que Jesus entrasse no barco e os seguissem logo. Ora, eles chegaram até ali, e eles devem ter viajado pela costa só um pouquinho, como se começassem a mover o barco e então deixá-lo ir. Talvez o jovem João foi o primeiro a falar, porque ele era o mais novo do grupo, e deve ter sido ele quem disse: estou ficando um pouquinho cansado, vamos encostar na margem um pouquinho, esperem um momento, nós não precisamos apressar, ele não chegou ainda, Jesus, né? Então devemos esperar um pouquinho e respirarmos um pouco de ar. Enquanto ele estava sentado ali com sua cabeça um pouquinho inclinada, ele deve ter começado uma reunião de testemunhos, e é a respeito disto que eu quero falar: testemunhos, um testemunho no mar. E uma das histórias mais emocionantes, e a mamãe costumava me contar, dizia ele: é o testemunho de João. Mas uma das histórias mais emocionantes, a mamãe costumava me contar, ele dizia: agora João, você é apenas um garotinho, João, mas eu quero que você recorde, quando você crescer, que o grande Jeová tirou o nosso povo do Egito, e vemos através daquele deserto além do rio, e por todos os 40 anos eles peregrinaram naquele deserto, nenhum lugar para obter roupa, nenhum lugar para comer, e Deus fazia chover pão do céu toda noite, e alimentava o nosso povo naquele deserto, porque eles estavam na linha do dever, seguindo o grande Jeová. E agora algum dia Jeová será feito carne aqui na terra, na forma de um homem, ele será chamado de o ungido. A mãe de João conversando com ele será o Messias. E eu recordo, ele diria como um garotinho, como que a mente do meu garotinho pensava, tentava imaginar como que Deus alimentava todos aqueles 2,5 milhões de pessoas naquele deserto, como ele conseguia todo o pão. E eu perguntava à mamãe, João perguntando para a mãe, Jeová tem um montão de grandes fogões no céu para assar todo aquele pão e correr à noite e colocá-lo sobre o chão para o povo, e o grande céu de Jeová está cheio de fogão?
Ela dizia: não, filho, você é muito novinho para compreender, bem? Jeová é criador. Ele não precisa de fogão, ele apenas fala a sua palavra e é manifestada aquilo que ele fala quando ele fala. Ele é o grande Jeová, e ele apenas falou isto, e os anjos começaram a distribuir isto sobre o chão para o povo. E hoje, quando eu vejo ali de pé, você observou aquela aparência de sua face? Não havia dúvida em sua mente. Eu subi atrás de uma rocha e observei enquanto ele tomou aquele pão e o quebrou e o entregou aos seus ministros, nós para distribuí-lo ao povo. E então, quando ele pegava outra vez para parti-lo, o pão estava inteiro outra vez. Partia e o pão estava inteiro, partia e estava inteiro. E ele fez aquilo centenas de vezes, até que todos estavam saciados. E ali havia cestos cheios que sobraram. Eu sei que aquilo não podia ser nada menos que Jeová, porque ele agiu como Jeová agiu. Somente Jeová pode criar. Eu sei que aquele homem não é um charlatão. Este Jesus não é um charlatão. Há somente um Criador, e este é Jeová. E agora, de todas as coisas que tenho visto, aquilo me satisfaz. Eu já ouvi muita coisa que era ilusão, a mãe de João falando, mas agora eu tenho visto Jesus, aquilo me satisfaz. Eu quero que saibam agora que meu coração está completamente rendido e creio plenamente que ele não é um simples profeta. Ele é um profeta, porém ele é mais que um profeta. Ele não é nada menos do que o Deus Jeová habitando no nosso meio, porque ele criou o pão e ele tinha os hábitos de Jeová. As obras dele se identificavam com as obras de Jeová. Não é de se admirar que ele podia dizer: se eu não fizer as obras de meu Pai, então não acreditem em mim. Mas se eu faço as obras de meu Pai e não podes crer em mim, creia então nas obras, pois elas testificam de mim e dizem que sou. Parece que as pessoas podiam ter visto facilmente aquilo. Naquele momento, Simão Pedro disse: bem, agora, só um momento. Se vamos ter uma reunião de testemunho, eu gostaria de testemunhar também. Você sabe, eu estava bastante incrédulo de todas as coisas. Quando André, o meu irmão, o qual esteve no reavivamento do profeta João, que havia testificado que o Messias estava chegando, e ele apresentou, João apresentou ele, e eu estava um pouquinho séptico, descrente, que André me diria, porque eu tinha ouvido todos os tipos de histórias sobre Messias e tudo mais. Mas todos vocês, irmãos, recordam do meu velho pai. Seu nome era Jonas, e vocês recordam dele como ele era um crente muito leal. Como posso lembrar da mamãe e do papai e todos nós, enquanto pescávamos para sobrevivermos e não apanhávamos nenhum peixe? Nós precisávamos de pão, e como ajoelhávamos no chão e orávamos a Deus: Deus, dê-nos algo hoje. Deus, para que possamos vender o peixe e pagar nossas dívidas, ter alimento para comer. E como saíamos para o mar na tempestade, desafiávamos a encarar aquelas tempestades. E o papai, eu posso ver seu cabelo grisalho pendido nas suas costas, certo dia, enquanto assentado sobre a carregadeira de um barco, e falou comigo dizendo: Simão, você é meu filho mais velho. Você sabe, eu sempre criei, Simão, que eu ia ver o Messias. Nosso povo tem procurado pelo Messias desde o Éden, e temos certeza de que ele está vindo. Não importa quanto tempo demore. Isto foi há 4.000 anos atrás. Você diz: mas eu creio que o Messias virá. E cada judeu tem crido que viria o Messias em sua geração. Eu espero vê-lo na minha geração, mas parece que estou ficando velho agora. Tenho que parar com o mar, disse o pai de Pedro, né? Estou ficando velho, cheio de dores. Provavelmente eu não vou ver ele vir no meu tempo, mas talvez você verá, meu filho. E quero treiná-lo nas Escrituras. Filho, antes que o Messias entre em cena, haverá todos os tipos de coisas acontecendo, todas as espécies de coisas falsas, porque Satanás vai fazer isto.
ele vai tentar personificar para destruir a influência do verdadeiro Messias quando ele chegar. Isto sempre tem sido desta maneira e permanece desta forma. Então descobrimos, ele disse, eu recordo que ele colocou o seu braço ao meu redor, disse o filho, há somente uma maneira que você será capaz de identificar aquele Messias. Agora tivemos centenas de anos sem nenhum profeta. Malaquias foi nosso último profeta. Isto foi há 400 anos atrás. Não temos um profeta, mas recorde, Moisés nos disse nas Escrituras que quando o Messias chegar, ele será um profeta. Quando ele entrar em cena, nós, judeus, somos ensinados para crermos em profeta. E a viagem do Messias na terra é a palavra falada de Deus, que ele nos prometeu, e a palavra sempre vem ao profeta, e o profeta vindica a palavra. Nunca se esqueça disso, filho. Grandes coisas acontecerão, haverá grande entusiasmo e grandes coisas, mas recordem, o Messias será um profeta, porque sabemos que Deus nunca mudará a sua maneira de agir. Ele sempre envia profetas, e ele disse que o Messias seria um profeta. Então recorde, filho, profetas são aqueles que têm a palavra do Senhor, e quando o Messias chegar, ele será um profeta. Eu ainda posso sentir seu braço, disse Simão, enquanto ele colocou ao meu redor, e André estava ali de pé, lavando a rede naquele dia. Você lembra disso, André? Sim, Simão, eu lembro disto. E André tentava me dizer que este João era um profeta. Eu tinha outras coisas para fazer, tinha que vender peixe e outras coisas, então faz anos que papai morreu, mas eu sempre guardei aquilo na mente. O papai disse, o Messias seria um profeta identificado escrituristicamente, e não esqueçam isto, porque é a palavra falada de Deus. E esta palavra tem chegado constantemente, sempre aos profetas. Aquilo identifica isto, ou manifesta o que foi prometido para a era. E agora Simão, um dia disse, ele disse, sabe, André me convidou para ir a uma reunião, e eu desci até ali naquela reunião, onde este companheiro Jesus estava, e eu tinha ouvido todos os tipos de rumores. Ali havia um Jesus ressuscitado diante dele, que prometeu ser algo grande, dirigiu para fora 400 e todos eles pereceram, e assim por diante. Eu pensei que era apenas outro daquele tipo, que levavam as pessoas para o caminho errado, com algum tipo de grande entusiasmo, arrepios e coisas tais de algum revivamento entusiasmático, ou alguma grande denominação que fariam. Mas um dia eu pensei em ir com o André, o meu irmão, naquela reunião, e posso imaginar, cerca daquela hora, o barco começou a sacudir, alguém começou a gritar, e ele disse, assentem-se, não balancem o barco, espere um minuto, fiquem quietos. E ele disse, sabe, quando eu desci até ali, e fiquei diante de sua face, a primeira vez, ele olhou diretamente nos meus olhos e ele disse qual era o meu nome. Ele nunca tinha me visto antes, ele simplesmente não me conhecia, como também o meu velho santo pai não conheceu ele, que me havia instruído nas Escrituras, e eu sabia que aquele era o Messias. Ele disse o meu nome, sem mesmo me conhecer. E eu sabia que aquele era o Messias. Aquilo ficou claro para mim. Eu criei com todo o meu coração, disse Pedro. Aquilo ficou estabelecido para mim. Filipe deve ter dito, posso dizer uma palavra aqui? Agora ele disse, irmão Natanael, não deixe isto te ferir, porque você sabe que estamos, os pergaminhos anos antes, após anos e anos, os pergaminhos dizem que o Messias seria profeta, mas quando eu vi fazer aquilo, eu saí e trouxe meu amigo aqui, Natanael, e quando ele chegou, você sabe, há algo a respeito quando Jesus faz algo por você, você dificilmente pode ficar quieto, você tem que estar falando para alguém, você tem que dizer isto.
você mesmo, não é isto certo? Se é algo real, você apenas tem que dizer isto: quando Ele me encheu do Espírito Santo. Eu quero falar sobre isto, eu quero que alguém saiba sobre isto, que Ele batiza com o Espírito Santo, não outra pessoa dizer isto, eu mesmo quero dizer isto. Eu apenas imagino Natanael todo entusiasmado, dizendo: sabe, eu gostaria de dizer isso. Eu estava um pouquinho descrente a teu respeito, Filipe. Quando você me contou, eu te perguntei: poderia haver algo bom de Nazaré? E você me deu a melhor resposta que um homem teria: vinde e vede. Isto funciona muito bem hoje, isto é certo. Não fique em casa criticando, venha e descubra por você mesmo. Veja, disse: poderia alguma coisa boa sair de Nazaré? Disse: venha e veja você mesmo. E você sabe o que me disse? E quando eu cheguei em sua presença, ele me disse que eu era um hebreu, um israelita, e era um homem honesto. Eu sabia que eu era honesto, porém, eu quis saber como poderia ele saber. Ele parecia um homem comum. Eu esperava que o Messias viesse em um corredor de ouro do céu, bem na cabeça da denominação aqui em Jerusalém, sair e dizer: Caifás, eu cheguei. Natanael esperava assim, né? Eu esperava que ele viesse nos grandes palácios, porém, eles descobriram que ele veio de Nazaré, de uma família pobre, realmente com um nome atrás de si, como um filho ilegítimo. Aqui ele se colocou vestido em roupas comuns, não como um sacerdote ou alguém, apenas um homem comum. E eu pensei, quando eu subi até ali: como pode ser este Messias? Como pode ser ele o Messias? Com uma velha vestimenta dessas, que usava desde que era jovem, e aqui com a mesma vestimenta, depois de mais idade, seu cabelo pendido em sua costa, e como um homem comum na rua. E ele olhou para meu rosto e disse: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da árvore, eu te vi. Aquilo me convenceu que este era o Messias. Eu sabia pela palavra que aquele era o Messias, aquele era ele, o prometido que viria. E o barco deve ter balançado, e a reunião de testemunhos seguia em frente. Oh, que tempo maravilhoso! Eu vou saltar um pouco aqui para terminarmos. Quantas vezes nós estamos em lutas e em problemas e não conseguimos ver nada claro ao nosso redor, nada, não há solução para nada. E aqui o profeta, eles dando esses testemunhos, eu pensei sobre isso, que o barco começou a balançar, ondas grandes iam afundar o barco. Mas Jesus, e eles tentando resolver aquilo, tirando água do barco e lutando, e Jesus apenas dormindo. E eles gritaram: mestre, não se te dá que morramos? E ele se levanta a sua mão e diz: mar, aquieta-te, fique quieto. Ele era Jeová, o Criador de todas as coisas. E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos também assim. Mas nós, como disse o profeta, nós servimos o Deus. Se nós estivéssemos lá nos dias de Jesus, nós teríamos a satisfação e a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Mas tem muito mais testemunho para nós darmos hoje. As lutas são de outras formas. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos barreiras, enfrentamos problemas, mas há uma alegria em nosso coração. Nós não abandonamos esta mensagem nunca. Esta mensagem está dentro dos nossos corações. E o mais importante de tudo é que o Senhor Jesus tem nos sustentado até aqui. A Bíblia diz que aquele que
em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Quando nós sentimos aquele peso das falhas que cometemos, nós precisamos pensar, as falhas que nós cometemos não é maior do que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Os erros que nós cometemos nesta vida, Satanás quer nos afundar. Quer nos afundar. Através daqueles pensamentos, né? Você não vai dar conta, você não consegue. Mas ele vai trabalhando, mas de repente ele chega num lugar aqui, diz o profeta, um lugar onde tem algo que o resiste. Cada um de nós temos isto, porque a palavra nos dá isto, esta segurança tão grande. E às vezes nós enfrentamos estas lutas e estas provas, como Jó enfrentou, mas quando chegou naquele lugarzinho lá, Jó disse, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta gritou, ele disse, ainda que Deus me mande para o inferno, de lá eu vou continuar amando Ele. Então, assim como é um caminho sem retorno para aqueles que não servem a Deus, é um caminho sem retorno, mas para aqueles que servem a Deus também é um caminho sem retorno. Não há maneira, não tem como voltar, é só andar para frente, é só para frente, é entregar tudo nas mãos do Senhor, é ser fiel, é clamar a Ele com todo o coração, e não dar nenhum passo para trás, sempre avante, cada dia mais crente, cada dia mais confiante, ainda que estejamos perdendo às vezes, ainda que estejamos tropeçando, mas nós queremos chegar no alvo da soberana vocação e chegaremos lá, porque não é pela nossa própria força que nós vamos chegar lá, é pela força de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Se nós fôssemos fazer um culto de testemunhos, nós teríamos testemunhos, muitos testemunhos, e ver de onde nós começamos, e ver como começamos, e ver na onde que estamos hoje. Nós temos andado alguns quilômetros, irmãos. Nós temos andado, como diz o homem do campo, algumas léguas. Nós não somos aquilo que nós desejamos ser. Nós não somos aquilo que queremos ser, como a irmã de cor testificou, pediu para o profeta para testificar, mas uma coisa nós sabemos, eu não sou o que eu era antes. Eu tenho sido mudado. Eu tenho sofrido mudanças. Deus tem feito algo por mim. Deus tem feito algo por você. E Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Ele vai nos levar com a mão forte até o final do caminho. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta noite, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós não precisamos, Senhor, fazer força para saber que o Senhor está nos ajudando nesta noite, nos abençoando, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós não precisamos fazer força para ter a tua presença conosco, mas o Senhor
tem estado conosco, por graça, por misericórdia, por amor, Senhor. Nós te agradecemos por isto, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu tens dado a nós grandes coisas. Nós estamos contentes, alegres e felizes, Senhor, porque o nosso coração tem tido a experiência do novo nascimento, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra, pedimos que vivifique a mensagem da hora nos nossos corações, nos ajude a caminhar, Senhor. Nós precisamos todo o tempo do Senhor, nos ajude, nos dê graça para prosseguir, Senhor. Estende as Tuas mãos, Senhor, que haja cura no nosso meio, ó Deus, cure as nossas enfermidades, aumenta a nossa fé, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, Senhor, e às vezes nós estamos tão vazios, ó Deus. Ó Pai, enche o nosso coração de graça, de poder, ó Deus, a unção do Espírito Santo. Sem Ti não conseguimos caminhar, sem Ti não conseguimos raciocinar, sem Ti não, ó Pai, não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Por isto, estamos clamando aqui nesta noite pela Tua presença nas nossas vidas. Cada obstáculo que tiver, Senhor, ajuda-nos a transpor, Senhor, com a Tua graça, Senhor, que haja a sabedoria do Espírito Santo dentro de nós, que haja a paciência do Espírito Santo dentro de nós, que haja, ó Deus, a fé genuína do Senhor Jesus dentro de nós, para nós continuarmos prosseguindo, Senhor, crendo e confiando em Ti, Senhor. Te agradecemos nesta noite por todas as bênçãos. Pedimos que vivifique esta mensagem, que ajude-nos a viver mais, Senhor, dedicados a ela, a confiar mais a cada dia, a nos entregarmos a Ti cada dia mais e mais, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Está terminado o culto. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira, estaremos reunidos mais uma vez. Temos alguns irmãos, temos 8 conexões nesta noite. 5 comunicaram: irmão Tito Carvalho, irmã Elaine Marins, a irmã Marilza Carvalho, a irmã Valdirene Medeiros e a irmã Marilda Gomes, e mais 3 conexões. Deus continue vos abençoando, Deus continue guardando cada família, cada filho, cada jovem, quando nesses tempos tão difíceis, os jovens precisam de uma atenção mais especial, que o Senhor Jesus complete mesmo a bênção no coração de cada jovem. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Entregue seu caminho ao Senhor, diz o Salmo 37, verso 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, espera nele, e tudo mais ele fará. Deus vos abençoe, meus irmãos. Exulta
queres desanimar-te, já não tens teu fervor de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor de tudo que careces, te supre seu favor. Somente